Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e a gente tem que falar aí sobre essa Black Friday e esse mês de novembro terrível, né, que o Xbox teve, né? Porque assim, chegou um ponto que as vendas do PlayStation 5, acho que na Europa estavam 95-1 comparado ao Xbox, né? E nos Estados Unidos, que é o grande mercado do Xbox, eles venderam apenas 200 mil unidades em um mês de promoção. Inclusive um console modelo Kinect de sensor de movimento, Playground, na Black Friday vendeu mais do que os Xbox, porque a Microsoft sequer fez um desconto, fez nada, né? Tipo, o Game Pass continua muito caro. A Sony fez um esforço muito grande para conseguir vender mais aparelhos e tiveram muito sucesso. E as pessoas estão tentando entender, né? Como é que pode a Microsoft abrir mão do Xbox dessa maneira? Eu já fiz alguns vídeos aqui explicando, né, como que, tipo assim, eles já chegaram a um ponto com o Xbox, né, que a Microsoft quer um retorno mais imediato, etc, né? É uma divisão dentro de uma empresa tão diversa como a Microsoft que rende muito menos dinheiro do que, por exemplo, uma interface como o Windows, né? A Microsoft tem grandes margens de lucro. O Xbox pode ser uma divisão que tem um faturamento grande, mas ao mesmo tempo ela tem uma despesa imensa. Se bobear, uma das maiores despesas por retorno pequeno que a Microsoft tem hoje é o Xbox. Então, vamos aqui falar, tem esse post aqui que foi colocado, né, lá no Twitter, que eu acho bem interessante para a gente entender um pouco da lacuna e dos erros cometidos, que não são apenas do Don Matrick, não pense que tudo é culpa do Don Matrick, tem muito culpa do Phil Spencer e das decisões que eles tomaram, né? E aqui a gente vê aqui, né, ele comentando, né, as estimativas apontam vendas inferiores a 200 mil unidades do Xbox Series nos Estados Unidos em novembro, o mercado mais forte deles, né? Os dados da Circana confirmam até que o Next Playground vendeu mais do que o Xbox na semana da Black Friday, né? Um dos maiores períodos de venda. Vai lembrar que é o maior período de vendas. É essa semana da Black Friday e o Natal. Por motivos óbvios, né? E assim, a gente está vendo aqui a queda de vendas do Xbox. Olha a porcentagem que cai a cada trimestre, né? Porque o PlayStation está estável e em alguns momentos até subindo, né? Se tem ideia, eles estão comparado ao trimestre do ano passado, né? O mesmo, sem perspectiva, a PlayStation está conseguindo vender mais. Mas olha o Xbox. A partir de 2022, menos 11%. Aí em 2023, menos 10, menos 13, menos 30%, né? E menos 13. Aí vai para 2024, né? Menos 7, aí teve um mais 3, né, em 2024, para depois menos 31, menos 42, aí vai menos 29, menos 29, menos 6, menos 22 no último trimestre, menos 29%. Então, assim, uma queda brutal, bizarra, né? E, assim, ter vários anos de declínio contínuo do hardware, ano após ano, e 13 a 14 trimestres seguidos, especialmente começando tão cedo nessa geração, é chocante e péssimo, o que fala, né? Menos concorrente também é ruim para os consumidores. Isso é uma coisa que eu falo. Eu não estou torcendo para o fracasso do Xbox. Pelo contrário, eu gosto do Xbox. Eu tenho 2 consoles Xbox aqui em casa. Eu gostaria que essa empresa, que já foi tão histórica e tão importante para o mercado, né, tivesse bem. Mas tem muitos erros de decisão que levaram a essa situação, né? Tipo assim, e aí que o post fala, o que contribui para o colapso do console Xbox? Apesar de ter características que influenciadores defendiam como o melhor negócio em jogos, fácil de usar, futuro dos jogos, etc., tudo isso no final das contas estavam completamente dissociados do que os consumidores geralmente priorizavam. Aqui estão alguns fatores que acredito ter contribuído. Poxa, a falta de exclusivos. Exclusivos, especialmente os aclamados e de grande sucesso, são o que, em última análise, vendem consoles. Sem eles, não há tanto incentivo diferenciado para investir no Xbox em vez de outra plataforma. E eles são um dos principais motivos pelos quais a Nintendo e a PlayStation dominam o mercado e os dados de vendas exclusivos comprovam isso, né? Uma das coisas que fez o 360 vender muito bem é que assim, né, tem também a questão da performance que a gente vai entrar mais depois, né? Porque ele lançou um ano antes do PlayStation 3, do PlayStation 3, né? Ele concorreu com o PlayStation 2 por quase um ano, né? Tipo assim, e a diferença de gráficos era brutal, né? Você vê o Most Wanted no Play 2 contra o Xbox 360 era um negócio assim, outro mundo, né? E obviamente, né, o Xbox ele apostou muito em franquias como Gears, Halo, né, e Forza, né, tipo, foi a grande trindade, mas é uma coisa que é nítida, né, faltou diversidade nisso aí e faltou renovações de franquia. Vocês já perceberam que a Sony, ela continua relançando o Uncharted, obviamente, e o The Last of Us, mas não saiu jogos novos dessa franquia, eles foram para outras, né, Ghosts of Tsushima agora vira o Ghosts of Yotei, eles foram investir em outras IPs, para tentar diversificar o mercado, como os jogos do Homem-Aranha, porque eles precisam trazer essa renovação também. Eles não podem ficar oferecendo o mesmo produto ao cansaço, né? Eles têm que encerrar uma hora a sequência, né?
Tipo, o God of War é o que eles mais prolongam, né? E mesmo assim já tá tendo as dificuldades, né? O Ragnarok foi uma queda em relação ao God of War anterior, né? E aí, a gente tem aqui, né? Falta de jogos de grande sucesso, exclusivos de alta qualidade. Ter jogos é uma coisa, ter jogos aclamados pela crítica, com boa presença no público casual é outra. Infelizmente, hoje em dia, Halo, Gears e Forza simplesmente não conseguem competir com God of War, Spider-Man. Aí também tem Horizon Zero Dawn, né? Outra franquia que a Sony trouxe, né? Aí eles colocam também os da Nintendo, Zelda, Super Mario Bros, Mario Kart. E assim, eu coloco aqui, né, tipo, Halo e Gears realmente entraram em um declínio criativo, assim, notável, né? E inventividade de gameplay, etc, ele deu uma baixada. O Forza, né, a franquia Forza Horizon tá legal, mas o que eles fizeram com o Forza Motorsport é criminoso, né? Eu acho que no Forza Motorsport 7 eles fizeram um jogo legal, e tinha potencial para melhorar, e não era uma coisa assim brutal, né? Era trazer algumas coisas interessantes, né? Classificação, né? Tipo, uma inteligência artificial melhor, que isso até trouxeram, né? Mais conteúdo, que foi o contrário, teve menos conteúdo no novo Forza, né? E vale lembrar que, assim, tipo, menos pistas e um jogo que demorou 6 anos para fazer é um negócio imperdoável, né? E eles poderiam ter reaproveitado as pistas do antigo, era o mínimo, né? E não fizeram. E aí falam nisso, lançamentos simultâneos para PC desestimularam ainda mais o uso dos consoles. Isso é uma coisa que é verdade, porque assim, a Sony lança para PC, lança tempos depois, né? Ela garante uma janela para que você consiga ter o jogo em primeira mão no console, né? O Spider-Man demorou anos para ir para o PC, Uncharted também, todas as franquias, até Death Stranding vai lançar primeiro no PlayStation e depois lança no PC, né? Então, assim, eles querem garantir que as pessoas vão ter a primeira experiência de um jogo dentro da sua plataforma, e o Xbox coloca o lançamento simultâneo com o PC, e aí fica aquele negócio, para que eu vou ter um Xbox em outra plataforma, que no caso é o computador, eu consigo o lançamento no mesmo dia, e o computador tem aquele negócio de poder ter gráficos melhores, mas aí também depende de boa otimização, né? ênfase excessiva no Game Pass e pouca ênfase no console e nos jogos, né? Embora o Game Pass seja um ótimo serviço, os números confirmam que alguns de nós prevíamos. Ele não atrai o grande público, já que a maioria das pessoas não joga inúmeros jogos por ano, e os poucos que compram jogam e são específicos. Mesmo assim, o Xbox decidiu quantias exorbitantes de marketing e subsídios ao Game Pass, né? E assim, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Vendemos, tipo assim, vamos colocar a última geração, 58 milhões de Xbox One, cento e tantos milhões de PlayStation 4, né? Mas não tem tantos assinantes assim para ambas as plataformas, porque existe o cara casual, vai comprar pro filho dele, não vai comprar um plano por assinatura, compra um jogo, porque você comprar um jogo de uma vez, ao invés de um plano por assinatura, é mais em conta se seu objetivo não é jogar online, se você usa isso como passatempo. Quem joga de maneira competitiva, etc., isso vira um incentivo, mas essa questão de catálogo e tudo isso, muita fala, a PlayStation dá pouca atenção. Não, a PlayStation dá atenção devida porque a prioridade tem que ser o aparelho. Vender jogo é o que vai pagar as contas mais, e aí se a pessoa quiser jogar online e tudo isso, você oferece esse plano e pronto, né? Não precisa ser algo como a Microsoft fez por Game Pass, que é bom, mas a verdade é que assim, a gente tinha dúvidas da rentabilidade e ainda tinha essa questão também do quanto de ênfase que eles estavam dando isso em vez de vender o aparelho e colocando o Game Pass também no PC, se dá também uma desvalorizada no aparelho, vale lembrar, né? Mas a ênfase tem que estar no console, né? A falta de direção em marketing e mensagens deficientes. Os consumidores valorizam direção e foco, além de confiança no que podem esperar de um sistema. Xbox muda tanto de rumo e seu marketing acompanha essa mudança, o que o foco fica confuso e constante transformação. Do Kinect à TV, a TV online apenas, ao SKU dividido de alto valor, mas também ao mais poderoso e ao joga em qualquer lugar, ao Game Pass. A ideia de não precisar de um Xbox, a ideia de que tudo é um Xbox é uma história interminável de confusão e falta de identidade. Isso aqui pra mim é o pior de todos, né? Esse marketing de tudo o Xbox vai entrar pra história como um dos piores marketings da história da indústria, né? Não só de videogame. O Play Anywhere é outro recurso útil para um nicho específico. Isso também a gente tem que lembrar. Jogo em nuvem é pra nicho. Você precisa de internet, você precisa pagar. As pessoas que usam isso como uma vantagem contra o PlayStation, elas estão falando uma insanidade, né? Jogar em nuvem é legal, etc. Esse recurso é interessante, mas, de novo, é um recurso de exclusividade e pelo menos ali, acho que uns 5% no máximo das pessoas estão jogando em nuvem. Então, aí, assim, a divisão dos produtos em SKUs, né? Que a pessoa deve estar perguntando. SKU dividido é o quê? O SKU é o produto Series S, Series X, né?
confundiu a marca e o foco, né? Porque a ideia de você parece até boa, né? De você ter um produto de entrada e um produto principal. Só que o problema é, tipo assim, você tá fazendo um produto de entrada muito menos poderoso, ao ponto que, assim, para ele ser comercializável bem mais barato do que o PlayStation 5, eles tiveram que cortar tantas coisas do console, leitor de disco, aqui eu tô referindo ao Series S, né? Poder de GPU, de CPU, que em alguns casos ele tava rodando jogos piores do que o console de meia geração passado, que é o Xbox One X. Porque o One X tem memória mais rápida, o One X tem mais teraflops, não tem um bom processador como o Series S, nem SSD. Mas a questão é, tipo assim, você vai querer jogar um Red Dead Redemption 2, né? O Series S ele perdeu tanto poder na CPU e na GPU que ele não consegue rodar a versão de One X. Ele tem que rodar a versão de One S. E aí o que acontece? Você tem um jogo a menos de 1080p, nem Full HD tá, enquanto no One X tá 4K. E aí você vai rodar na mesma taxa de frames também. Então muitos jogos, principalmente aqueles lançados de 2017 para frente, vão sempre estar rodando melhor no One X porque estão sendo preparados para as altas resoluções e para a capacidade de CPU que ele tem, do que no Series S, né? E o Series S é um subproduto porque ele não oferece leitor de disco e meio que assim prejudica todas as pessoas que fizeram a biblioteca no console de geração anterior através do leitor de disco que todos os modelos quase do Xbox One tinham. Então, assim, isso foi um grande problema. E a verdade é que não precisava de um Series S, tinha que ser o Series X. Ele devia ser o foco da Microsoft, que era um ótimo console, era um console que oferecia quase todas as funcionalidades do PlayStation 5 e esse que devia bater de frente, né? Mas eles dividiram, né? E aí a questão é, tipo, prejudicou o desempenho do Series X, que é o principal console da Microsoft, né? E, assim, dos consoles de jogos de alto desempenho em geral, né? Sem complicar, né? Mencionar as complicações adicionais para descontos na escala de produção, né? Você dividir a escala de dois produtos diferentes também é um problema que, por exemplo, você, quando faz isso na meia geração, você consegue gerenciar isso muito melhor, né? O console da próxima geração deles era simplesmente conservador demais. Isso é uma coisa que a gente fala. A Sony jogou seguro, a Xbox jogou mais seguro ainda, né? Enquanto o PlayStation 5 trazia um design diferente, né? Tentando fazer um impacto maior, um controle DualSense com muitas novidades, feedback tátil, gatilhos avançados, né? Algo que os consumidores literalmente podiam sentir. Uma nova interface de usuário completamente nova. O Xbox tinha a mesma interface de Windows, o mesmo controle do Xbox One, né? E assim, vai lembrar também uma coisa que eu posso falar, que eu tenho os dois controles aqui, né? O DualSense, né? Vou até pegar, ele tá aqui carregando, né? Ele é um controle que você vai aqui, ó, eu tô apertando os botões, você quase não ouve, né? Ele não é um controle barulhento. Você consegue ouvir isso aqui, mas aqui já é mais normal você escutar. O do Xbox, por outro lado, aqui, ó, você vai ver, ó. Você consegue ouvir mais os botões. Acho que até aqui é melhor, né? Nesse aqui é melhor, mas é também porque acho que lá o do PlayStation tem um pouco mais complexo, né? Também, mas ainda assim, você consegue ouvir muito os botões. Ele é mais barulhento do que o que você esperaria, né, de um produto de nova geração. E no final, o grande problema é que você não tem grandes mudanças desse controle para o do Xbox One. Até tem um aqui, mas eu não vou pegar ele não. Mas é só para mostrar que a única diferença é um detalhe de design aqui, que não tem mais aquele detalhe, né, estético. E você tem esse daqui para você tirar um print, né? Que você tira uma foto, etc. Isso é uma funcionalidade que sim, é válida, mas o controle em si é basicamente o mesmo. É um bom controle? É um bom controle, mas é jogar seguro e o grande problema é um controle que não muda quase nada do anterior e é mais caro do que o DualSense, né? Você compra um DualSense hoje mais barato do que um controle de Xbox e a verdade é um mercado muito grande porque quem joga no PC vai querer comprar um controle e esses controles aqui são muito melhores do que jogar no teclado e é um mercado que a Sony vai levando vantagem. A Sony melhorou mais a ergonomia, a Sony trabalhou mais para trazer mais funcionalidades, enquanto a gente vê aqui o Xbox basicamente jogando muito seguro com o controle. Então, assim, a vibração dele é legal, tudo isso, mas tudo tá inferior ao que é o PlayStation 5. Infelizmente, para o Xbox é uma coisa que não dá para negar, né? E assim, no lançamento, nenhum, assim, falando aqui do Xbox, né? No lançamento nenhum exclusivo, quase parecia uma atualização de meio de geração do que uma reformulação completa da próxima geração, né? Produtos como o VR2, Portal, PlayStation 5 Pro podem ser mais nichados, mas diversificam as linhas de produtos, ampliam as possibilidades de uso e mantêm as marcas em evidência no noticiário e no marketing. O Xbox não faz muito isso, né? E aumentos de preços múltiplos também é o que atrapalha aí, porque o Game Pass ficou muito mais caro do que os planos da Nintendo e do PlayStation. Eu não acho que a Sony vai aumentar o preço
do PlayStation, por enquanto, lá do serviço de assinatura deles, até oferecendo um desconto, porque assim, eles não fazem lançamento em primeiro dia, é uma proposta bem diferente, catálogo de clássicos, né? Eu acho que a Xbox gasta muito mais para ter os dias no dia o jogo no dia do lançamento do que a Sony gasta para ter o jogo, tipo assim, 2 anos depois, quando o período de venda já cai, entende? Já é uma oportunidade de você fazer o jogo ganhar popularidade depois, obviamente, que o boom dele desaparece. Então, assim, faz mais sentido a maneira que a Sony faz esse tipo de negócio do ponto de vista mercadológico. Então, assim, são alguns dos motivos pelo qual a Xbox falhou muito nessa geração. A ênfase demais no serviço de assinatura, escantear o console não faz parte do marketing. O marketing que hoje é tudo no Xbox, fazer pouco das mídias físicas, que foi um lugar em que a Xbox tanto se destacou no início da geração, um lugar que a Xbox tem tanto sucesso, né? Então, a Microsoft está realmente perdida com o Xbox e eu fico bem receoso de que vai chegar um dia que não vai ter mais os consoles da Xbox. Embora a gente possa até pensar assim que talvez o próximo console seja definitivo, né? Se o PlayStation 6, né, vai ser o triplo do poder, talvez não vejamos tanta diferença assim em relação ao 5, né? Eu não sei porque vão lançar tipo um PlayStation 7, né? Tipo, talvez esse novo Xbox Magnus, esse PC híbrido console, né, seja o console definitivo que a gente precise, né? Talvez, né? Mas vamos ver. De qualquer maneira, a Xbox ela tá num momento terrível, muito mal de vendas de consoles e cada vez mais perdendo a preferência dos desenvolvedores, estão cobrando mais pelos kits de desenvolvimento e tem entre várias outras coisas, né? Então, assim, não é de se espantar que Nintendo e Sony tenham disparado no mercado e hoje a gente veja até mesmo a Steam Machine, né? E outras atitudes, como é o caso da Lenovo, se representando uma ameaça maior ao Xbox do que propriamente a Xbox representar uma ameaça às grandes Nintendo e Sony, né? É uma pena o que má gestão, o que uma visão de mercado equivocada podem trazer de dano para uma empresa que foi tão gloriosa e tão grandiosa dentro desse mercado de jogos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.